Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Você pode se assentar no seu lugar. Misericórdia, irmão. Eu não sei se eu consigo pregar ainda não tenho voz para isso. Abra sua Bíblia. Em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 12. Agradeço desde já o carinho do apóstolo Enéas, pelo convite. Trago um abraço do meu irmão, pastor Wesley, e da minha querida, amada e pequena igreja, Ministério Reino e Vida. Em abril nós estamos completando 2 anos. Lindo demais. Deus é bom, querido. Temos colhido em meio à pandemia, porque Deus é bom. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Quem achou, dá um glória. Amém? Vamos ler? Versículo 12 diz assim: E dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me capacitou porque me considerou fiel, pondo-me no ministério, a mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas obtive misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso obtive misericórdia, para que primeiro em mim Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, sábio, seja a honra, a glória, para sempre. Amém. Este mandato eu confio a ti, filho Timóteo, que segundo as profecias que ouves acerca de ti, para que tu por meio deles combatesse uma boa guerra. Uma boa guerra, apóstolo. Conservando a fé e a boa consciência, que alguns colocaram de lado e naufragaram na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Se você puder tirar um pouquinho de grave só no meu microfone, eu vou te agradecer com todo o coração. Feche os teus olhos. Peça ao Espírito Santo para falar com você nessa noite. Clame ao Senhor nesse momento. Não coloque a sua expectativa em mim, porque eu não tenho muito para entregar. Agora, aquele que habita em nós, porque somos vaso de barro, mas em nós habita um tesouro precioso. Ele pode transformar o seu coração nessa noite, amém? Olha ao Senhor. Jesus, nós te adoramos. É por isso que nós estamos aqui, Pai. Eu não sairia de Bom Jesus do Norte para chegar aqui em Rio das Ostras se não fosse para glorificar o teu nome e te exaltar. Deus, eu agradeço pelos meus irmãos que estão aqui nessa noite, com o coração, a Deus, aberto e sedento pela tua palavra. A única coisa que eu te peço, ó Pai, é que o Senhor esteja usando de misericórdia para com a minha vida. Faça de mim um instrumento nessa noite, para que o Senhor glorifique o teu nome e vidas sejam tocadas por essas verdades bíblicas. Espírito Santo, que o Senhor venha sobre mim de maneira sobrenatural, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então abra o meu coração, Pai, abra os meus olhos espirituais, libera sobre mim a revelação da Escritura, em nome de Jesus, que a tua igreja possa beber dessas águas. Essa palavra, ela tocou o meu coração e ela gerou vida em mim, e eu quero que ela gere vida na tua igreja. Por isso, ó Deus, nós cancelamos todas as obras das trevas que tentem roubar a atenção dos teus filhos desse momento, que tentem roubar essa palavra, mas eu clamo que cada coração seja um solo fértil, em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, queridão. Queridos, essa palavra, você tem 2 formas de recebê-la.
Você pode ouvi-la e dizer: eu acho que aquele colega meu tinha que estar aqui para ouvir essa palavra. Eu acho que sim, foi para ele, cara, só faltou ele estar aqui. Deixa eu te contar um negócio, queridão. Se fosse para ele, Deus tinha trazido ele aqui, amém? Então essa palavra é para você, glória a Deus. Então receba, querido, com o coração aberto. Sabe, existe uma verdade de Deus, que é o seguinte: nós temos duas opções, ou nós abraçamos a verdade, ou nós rejeitamos a verdade. Certa vez, quando Estevão pregava, ele disse: por que vocês resistem tanto ao Espírito de Deus? Então há uma possibilidade de que nós possamos resistir àquilo que Deus quer fazer. Quer um conselho? Não resista, se renda. Vai valer a pena. Amém? Você fica comigo até o final? Vamos nos comprometer? Amém? Querido, o apóstolo Paulo, ele está falando com seu filho amado, um jovem pastor chamado Timóteo. Paulo escreve a Timóteo, e de acordo com o que ele vai falando sobre os falsos mestres, alguns estavam se desviando por conta de contenda e falsos mestres da lei. O apóstolo Paulo, ele direciona um assunto para Timóteo. E hoje eu vou falar um pouco sobre chamado e fidelidade. Não sei se vocês põem tema, né? Talvez eu ajude vocês. Chamado e fidelidade. Quando Paulo começa a falar com Timóteo, ele começa agradecendo. Ele fala: eu dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me capacitou. A primeira coisa que Paulo agradece a Deus é porque Jesus o capacitou. E Paulo está falando de ministério. Sabe, eu preciso começar a entender o que de fato o texto quer dizer com isso. Porque quando Paulo, ele diz que o Senhor o capacitou, ele está liberando uma verdade, que não foi sobre a sua capacidade. O que Paulo está dizendo de maneira implícita é: o ministério não veio porque eu fui capaz, mas o ministério veio porque Jesus me capacitou. E quando nós caímos no engano de achar que o ministério é sobre a nossa capacidade, irmão, a gente está bem longe de viver o ministério. O ministério não é sobre a nossa oratória, não é sobre a melhor voz, não é sobre o melhor instrumento, não é sobre o melhor microfone, não é sobre a melhor faculdade que você fez, não é sobre o melhor pastor que você tem, o maior líder, não é sobre nada disso. O ministério é sobre uma capacitação liberada pelo Espírito de Deus em cada um de nós. Quando nós entendemos que o ministério não vem pela nossa capacidade, nós entendemos que não é sobre mérito. É como a graça, irmão. A graça é um favor imerecido de Deus, é um presente, é uma oferta. Então não tem como eu alcançar a graça pelo meu mérito pessoal. Ela é graça justamente porque não tem mérito. Mas isso não significa que anula o esforço. Para alcançar o ministério de Deus para a sua vida, você tem que se esforçar. Você só não pode ser enganado e achar que o seu esforço vai te trazer o ministério. Deus é quem dá, irmão. Deus é quem tira. Por isso há uma necessidade no nosso coração de que nós entendamos que não é sobre mim, mas é sobre Jesus. Tudo é sobre a pessoa de Jesus, a glória de Jesus. Essa casa é sobre Jesus. Essas cadeiras é sobre Jesus. Essa transmissão, esse altar, esse microfone, essa palavra, você, não é sobre você, é sobre Jesus. Tudo tem que apontar para Cristo, porque a partir do momento que não aponta, o nome disso é idolatria. Sabe, por vezes nós colocamos tanta paixão no ministério, a gente deseja tanto ministério, mas tanto ministério, o meu sonho é entrar no ministério, que eu começo a fazer do ministério um objeto de adoração. E quando eu começo a fazer o ministério, a chamada de Deus, como um objeto de idolatria, irmão, eu me perdi. Porque ninguém pode assumir o lugar de Jesus Cristo na nossa vida. Paulo está dizendo: então, lembra, Timóteo, que eu fui criado aos pés de Gamaliel? Lembra, Timóteo, que eu sou um grande sabedor da lei? Lembra, Timóteo, que eu tenho um fundamento muito sólido da palavra, que eu tenho um fundamento bíblico teológico, que eu sei tudo dessa parada. Então, na verdade, isso eu já considerei como estrume, porque a capacitação, ela vem pelo Espírito de Deus, e não pela sabedoria humana.
Paulo vai dizer assim: quando eu fui pregar a vocês, eu não fui até vós com palavras persuasivas de sabedoria, mas com manifestações do Espírito de poder. Para quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, para que a fé de vocês não se tornasse uma fé idólatra. Por isso eu manifestei Espírito e poder, para que Cristo seja a glória de Deus na minha vida. Para que vocês olhem para mim e não vejam o quanto eu sou bom, mas o quanto Jesus é bom. Nós precisamos almejar um ministério, e ele virá, irmão, em nome de Jesus. Só que nós precisamos entender que não é sobre a nossa capacidade. Paulo diz que ele dá graças a Jesus, porque ele me capacitou. Só que a pergunta que nós precisamos fazer é: por que Paulo foi capacitado? E o texto diz: porque me considerou fiel. Quando você olha essa verdade, irmão, isso tem que ligar uma luz vermelha em nós. Jesus não me capacitou porque eu era bom de Bíblia. Isso não significa que você tem que ser, irmão, alguém que não ama a Escritura e não saiba o fundamento teológico da sua fé. Só que isso não é uma condição para o ministério. E esse é o fruto de alguém que foi chamado para o ministério. Eu nunca vi alguém chamado para o ministério, irmão, que não fosse apaixonado pela Escritura Sagrada. Não se engane. Se você não ama a Escritura, irmão, você não ama o que Jesus ama. Se você não ama a igreja, você não ama o que Jesus ama. Logo você não ama Cristo. Se amamos ao Senhor, precisamos amar tudo aquilo que Ele ama. Alguns dizem: eu não preciso congregar. Como que você não vive igreja se Jesus ama a igreja? Não é uma opção, é uma responsabilidade. Amar uns aos outros, instruir uns aos outros, cuidar uns dos outros. Por isso que é necessário viver em comunidade. Não existe vida fora do corpo de Cristo, irmão. Só que olha, o que Paulo está dizendo: olha, irmãos, eu preciso dizer a verdade para vocês. Por mais que eu sou o grande Paulo, não é sobre mim, mas é sobre como eu me portei diante dele. O que Paulo está colocando para nós é que a chamada de Deus na vida dele só se tornou uma realidade porque ele foi considerado fiel. E ser considerado, a palavra considerado, vem da ideia de Jesus olhou para Paulo, julgou a vida de Paulo e diz: a partir disso, eu te considero fiel. Eu vejo verdade em você, eu vejo fidelidade em você, eu vejo amor em você, eu vejo temor em você, eu vejo vida em você, e por conta disso, eu te considerei fiel. Só que, irmão, entenda uma coisa. Talvez você está aqui e você já foi chamado por Deus para algo. Você já foi receber uma palavra de Deus. A pergunta que eu te faço é: será que se Jesus olhando para você, tendo em vista o chamado que Deus liberou, Ele te consideraria fiel nessa noite? Porque olha, a condição do ministério de Paulo não foi o quanto ele era bom, o quanto ele era conhecido, o quanto ele era intelectual, era o quanto ele era fiel. Porque, irmão, se você se considerasse fiel, se você for considerado fiel por Jesus, entenda uma coisa: ninguém pode te parar. Ninguém. Homem nenhum pode te parar. Anjo nenhum pode te parar. Igreja nenhuma pode te parar. Irmão nenhum pode te parar. Satanás não pode te parar, porque você foi considerado fiel. Só que é necessário, irmão, essa resposta. A gente foi criado numa cultura de que assim: Deus me chamou, e agora? Agora Deus vai cumprir. Deus é fiel para cumprir, está na Bíblia e tudo. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então coitado dele se ele não cumprir. Só que olha, o que Paulo está colocando para nós é que o chamado é fruto da fidelidade. O chamado, ele é fruto, ele é resultado, ele é produto da fidelidade. Sem fidelidade não tem chamado. Não porque Deus se tornou infiel, não porque Cristo se tornou infiel e Ele voltou atrás, mas é porque nós retrocedemos diante da palavra que Ele liberou. O que eu quero te dizer é: se Deus falou com você, corresponda.
Se Deus falou com você, dê uma resposta. É como o evangelho é pregado e o apelo é feito, você quer entregar a sua vida a Jesus. Se você não responde, irmão, passou, terra infértil. Mas a minha oração é que nessa noite nós tenhamos corações férteis para receber essa palavra. Deus está nos chamando, irmão, para 2021 ser estabelecido como de fato um ano sobrenatural, para um tempo de fidelidade. Não adianta, irmão, de coração, a gente querer viver um milagre, viver sinais, viver uma intervenção de Deus, querer ir para a rua evangelizar e ver os enfermos serem curados. Irmão, isso é maravilhoso, eu já vivi isso muitas vezes. Só que não é sobre isso, porque nós podemos operar sinais, profetizar, rodar no manto, cair no poder, falar em línguas estranhas, e eu amo tudo isso, e ir para o inferno. Que isso, Mike? Tá ficando doido? Ué, irmão, lê Mateus. Senhor, em teu nome, expulsamos demônios, profetizamos, fizemos e acontecemos. Ele: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Não é sobre o que fazemos, é sobre o quanto fomos encontrados fiéis. Irmão, você pode viver tudo isso, eu amo isso, nós vivemos isso. Só que se isso não está gerando algo no nosso coração, que nos faz apaixonados por Jesus de uma maneira que nós amamos a Ele, mais a própria vida, mais do que a nossa própria vida, irmão, alguma coisa está errada. A religiosidade tomou conta do nosso coração. O evangelho não é sobre o quanto de experiência que temos, por mais que as experiências são genuínas, e nós amamos isso. Mas o evangelho é sobre o quanto nós estamos amando a Cristo. O evangelho é sobre o quanto de nós Deus tem, não é sobre o quanto de Deus nós temos. O evangelho é sobre o quanto eu amo a minha esposa, os meus filhos, os meus irmãos, e amo a Deus acima de todas as coisas, com todas as minhas forças, com o meu entendimento. Isso é o evangelho. O que passar disso vem do maligno. Se nós não conseguimos viver amando a Cristo mais do que o pecado, irmão, nós não conhecemos o senhorio de Jesus. Paulo disse: eu dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe qual é o problema da nossa geração? É o Jesus europeu. Você não sabe qual é o Jesus europeu? É aquele de olhos azuis, cabelos louros, incrível. Ele é lindo, maravilhoso. Jesus era judeu, irmão. Jesus não tinha olho azul nem cabelo louro. Mentira, ou verdade, posso? Misericórdia, irmão. Mas sabe o que eu estou falando? É porque pintaram um Jesus que não existe na Bíblia. O Jesus, presta atenção, o Jesus, ele ama o pecador, amém ou não? Ele ama o pecado? Não, ele abomina o pecado. Então olha só, quando a Bíblia diz que ele nos amou de tal maneira, apesar do nosso pecado, Romanos 5 vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco quando nós éramos ainda pecadores. Então se você está aqui e você não conhece a Cristo e você vive na safadeza, irmão, Jesus te ama até hoje. A partir de hoje você não é inocente diante da verdade de Deus, você sabe da verdade de Deus, e se a partir de hoje você não corresponde, esse amor, ele não deixa de existir, mas uma palavra de juízo é liberada, porque você não correspondeu, você rejeitou. Sabe qual é o problema? O cara é crente, ele tem um chamado profético profundo, alabadaia, só que ele quer viver na safadeza, irmão. Ele não quer abandonar a pornografia, ele não quer abandonar a masturbação. Eu posso falar mesmo, apóstolo? Não sei, é porque às vezes eu penso que eu estou lá na minha igreja. Ele quer viver na fornicação, ele acha que ele vai tocar as nações. Nunca serão, não vai subir ninguém. Não, irmão, olha, ouça o que eu estou te dizendo. A renúncia do pecado, aprenda isso aqui, irmão, isso aqui pode mudar a forma como você enxerga a santidade. Quando Deus disse não matarás, quando Deus disse não adulterarás, não cobiçarás, Deus não está colocando uma mordaça em você e dizendo está proibido. Não, isso não é a lei de Deus.
Não é não, Maico? Não é não. O que é então? Irmão, o que acontece se você adultera? O que acontece? Alguém arrisca? Misericórdia, irmão. O que acontece quando você adultera? Hã? Casamento? Vai embora? Acaba o casamento. O que acontece quando você mata alguém? Você vai preso. Você vai pagar. Cadeia. Você não entendeu? Quando a Bíblia diz, irmão, quando a lei de Deus diz, não adulterarás, ela não está te aprisionando, ela está te libertando. Porque ela está te poupando da escravidão, da perca da família. Quando a Bíblia diz, não cobiçarás, ela está te poupando de uma vida de prostituição no seu quarto. Sabe por quê, irmão? O pecado, ele é ruim? Não é nada, fala para sua carne que é ruim. Ruim é a consequência. A lei de Deus não é uma jaula. A lei de Deus é uma porta de liberdade que só desfruta quem obedece. Só que olha, irmão, olha só, algo que eu tenho aprendido na minha pequena caminhada. Existe uma diferença muito grande entre conhecimento e entendimento. Conhecimento se adquire como? Como? Como, irmão? Me ajuda a pregar? Estudando. E o entendimento? O entendimento é debaixo de revelação. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você ouvir eu falar isso sobre a lei de Deus e falar: uau! Incrível! Nunca tinha escutado isso na minha vida, que doideira, agora eu entendi. Não, você não entendeu, você conheceu. Você compreendeu. Sabe quando você vai entender? É se o Espírito fazer isso gerar vida em você, e a partir de agora você colher os frutos desse conhecimento. Isso é entendimento. É quando aquilo que você conhece gera algo em você. Já não é intelectualidade, é vida no Espírito. É para esse evangelho que Jesus está nos chamando. Um evangelho sólido, genuíno. Papai me considerou fiel. Ele olhou para mim e falou: não, ele não é um safado adúltero. Ele não é um sem vergonha que está enfiado na pornografia. Não, 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 ele me ama de todo o coração e eu o considerei fiel. É nesse lugar que precisamos estar. Deixa eu avançar. Misericórdia. Que hora? Até que hora que pode ir? Meu Deus. O ministério não é fruto da nossa capacidade, mas sim da nossa fidelidade. Olha para a sua Bíblia. Dou graças a Cristo porque me capacitou, porque me considerou fiel. Como que Ele me capacitou e me considerou fiel? Ele me fez o quê? Ele me pôs no ministério. Ah, meu Deus. Ele me pôs no ministério. Quem colocou Paulo no ministério, irmão? Quem colocou Paulo no ministério, irmão? Jesus. Sabe o que eu quero te dizer? Ninguém pode te dar ministério. Só Jesus. Ah não, Maico? Não. Deixa eu te explicar, irmão. Se o irmão do violão, qual é o seu nome? Jairo. Se ele tiver um chamado apostólico, se Jesus o chamou, irmão, eu posso tentar parar o chamado dele de todas as formas. Se ele estiver sendo considerado fiel. Eu posso tentar expulsar ele dessa igreja. Eu posso tentar agarrar no pescoço dele e esgoelar ele, irmão. Minha mão cai. Porque ninguém pode tirar ministério de quem Deus chamou. Agora, olha só. A recíproca é verdadeira. Digamos que ele não foi chamado por Jesus. Mas eu cheguei aqui e eu falo: rapaz, Jesus falou comigo que é para eu te consagrar agora. Pá! Eu derramo óleo, ele chora, cai no poder, aleluia, glória a Deus. Amanhã ele morre.
Sabe por que ele morre? Porque eu dei algo para ele que Jesus não deu. Então deixa eu te explicar um negócio. Irmão, não queira um ministério se Jesus não te chamou para ele. Quando Jesus me chamou para o ministério, eu corri até onde deu, irmão, mas a perna de Deus é maior que a minha. Eu falei, eu não quero esse negócio. Botar a mão no microfone, você está ficando doido, eu não sei nem orar. Eu tinha acabado de me converter, irmão, em setembro de 2014, depois de 8, 9 anos dentro da religiosidade. Eu me converti ao Evangelho, e um ano depois, menos de um ano depois, Jesus me chama, o Espírito Santo fala comigo, eu começo a ser alvo de profecia, e eu falei, não, eu não quero esse negócio. Pastorear, você está doido? Só dá problema. Só que entenda uma coisa, quando Jesus chama, Ele cumpre. Só que tem um detalhe, irmão. Quando eu percebi que eu não podia correr mais do que Deus, eu decidi me posicionar de maneira que eu fosse encontrado fiel. E a partir desse momento ninguém pode parar o que Deus falou. Só que eu não posso almejar o ministério com os meus olhos, se no meu espírito Deus ainda não falou, porque eu vou morrer nele. Não deseje algo que Deus não te deu, irmão. Mas que eu não posso desejar um ministério? Você pode, irmão, mas deixa eu te falar, se o ministério vier apenas do seu desejo, você vai morrer, você vai sofrer, você vai se machucar. Deixe Deus falar o seu coração, porque Ele arca com aquilo que Ele fala. Ei, aprenda uma coisa, Jesus paga a conta. Quando Ele fala, Ele paga a conta, irmão. Só que, vamos lá, quando Ele diz que Deus o colocou no ministério, Jesus o colocou no ministério, o que Ele está dizendo é o seguinte: ministério não é algo que você alcança, é um lugar em que Deus te coloca. Ministério não é algo que você alcança, é um lugar em que Deus te coloca. Ministério não é sobre eu trabalhar muito na igreja para chegar a ser pastor. Não é eu ser obreiro, evangelista, não sei, irmão. Esses negócios, essa coisa, tem uma ordem aí, né? Não, irmão, não é sobre isso. Não é não, Maico, está na Bíblia, Efésios 4:11. A uns Ele deu. Quem deu? Ele, Jesus. Para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Quem deu? Jesus. Então, não é sobre o quanto eu faço para alcançar, porque o ministério não vem por mérito, vem por graça. Não adianta eu colar no apóstolo, cara, eu te amo tanto, cara, unge aí. Irmão, não é sobre isso. Agora, deixa eu te explicar um negócio. O ministério é um lugar em que Deus te coloca. Quando Jesus falar com você, irmão, pode acreditar, as coisas vão começar a revirar dentro de você. As coisas vão começar a convergir de uma maneira que você fala, não estou entendendo nada. O que está acontecendo comigo? Eu já não sou o mesmo cara, eu já não sou a mesma mulher. Não tente alcançar aquilo que só Jesus pode te dar, amém, irmão? Olha, o ministério é um lugar em que Jesus te coloca, e por que Ele te colocou? Porque lá alguém precisava de ouvir a sua voz. Quando você olha para João Batista, ele foi questionado, quem é você? Ele falou, eu sou a voz. Eu sou a voz daquele que clama no deserto. Eu sou a voz do que clama. Eu não sou a voz que clama. Eu não sou o clamor. Eu sou a voz do que clama. O que João está dizendo é o seguinte: eu sou uma voz que representa um clamor que está no coração de Deus. Eu vou falar de novo. O que João está dizendo é, eu sou uma voz que representa um clamor que está no coração de Deus. Por isso João Batista se manifesta num tempo oportuno, para cumprir um propósito em um tempo específico, para um povo específico. O que eu quero dizer, irmão, se Deus falou com você, se encontre fiel, para que você seja uma voz nessa nação, para aqueles que precisam de ouvir o clamor que Deus vai colocar em você. Não tente ser uma voz sem ser um clamor, porque senão você vai virar um animador. Não tente, irmão, ser uma voz profética, se Deus não colocou em seu coração, no seu espírito, um clamor, que vem do coração dele. Sabe qual é o problema? Nós queremos ser uma voz, mas nós não queremos entrar no quarto até que nos tornemos um clamor. Muitos querem o microfone para se tornar uma voz conhecida na nação.
Até quando você está disposto a entrar no lugar secreto e gastar tempo com Deus, para que você não se torne uma voz, mas ouça a verdadeira voz? Porque se não estamos dispostos, irmão, a gastar tempo com Deus, nós estamos desabilitados para o microfone. Se não estamos dispostos a de fato amar o Senhor, construir um altar no secreto e exercer sacerdócio, não estamos habilitados. Não fomos encontrados fiéis. Porque o maior chamado do cristão é ser um sacerdote, que é ministrar diante do Senhor, não diante do auditório. Se eu ministro diante de Deus, irmão, eu tenho algo para te entregar. Mas você sabe quando um pregador não tem vida com Deus, porque são apenas palavras persuasivas de sabedoria. Mentira ou verdade, irmão? Deus está nos chamando no nosso tempo, para que de fato sejamos uma voz, mas que também carreguemos um clamor que vem do coração de Deus. Quando você é escolhido por Deus para representar um clamor que está no coração de Deus, irmão, um peso de responsabilidade é liberado. Um peso de responsabilidade é liberado sobre a nossa vida, porque um clamor que está no coração de Deus foi liberado sobre nós. É nesse momento que você fala: eu não queria ser essa voz. Porque você sente o peso da responsabilidade. Ei, irmão, falar por Deus é algo muito sério. Eu tenho um temor muito grande no meu coração, irmão, para estar aqui. Eu sei que cada palavra que eu libero pode ser uma sentença, de vida ou de morte. É por isso que eu prefiro não falar de mim, irmão, mas falar da Bíblia. É mais seguro. Se torne uma voz, irmão, mas deseje ser um clamor. Deseje carregar um clamor dentro de você. E Deus vai te colocar em um lugar específico, para que você seja um instrumento na mão de Deus. Olha para a sua Bíblia. Versículo 13 e 14. A mim, que antes fui blasfemo, e perseguidor, e opressor, mas obtive misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que é em Cristo Jesus. Paulo está dizendo: eu era blasfemo, eu era perseguidor, eu era o pior tipo de gente que existia. Só que ele dá um detalhe: eu fiz na ignorância, na incredulidade. Você precisa entender o contexto. Paulo era judeu, fariseu. Paulo era alguém instruído na lei. Paulo era alguém de muito conhecimento. E quando Jesus se manifesta, pregando o evangelho da graça, é crucificado, morto e ressurreto ao terceiro dia, e os apóstolos começam o seu ministério pregando, o Espírito é derramado. Paulo não crê que Cristo é o Messias. Porque não crê, ele diz: eu tenho que matar esses hereges, eu tenho que destruir esses blasfemos, que estão dizendo que esse tal de Jesus é Deus, e não é. O que Paulo está fazendo, não é porque ele é um desgraçado hipócrita, mas é porque ele é zeloso. Ele está matando gente, perseguindo gente, prendendo cristão, porque é zeloso. Isso parece loucura, mas essa é a verdade bíblica. Paulo não está fazendo aquilo por bel prazer, mas porque amava Deus. Por isso que muitos matam pessoas hoje, achando que estão atribuindo culto a Deus. Paulo não era diferente, só que Paulo dá um detalhe, ele fala: eu fiz na ignorância e na incredulidade. Ele está dizendo: eu não sou um blasfemo consciente. Sabe o que eu quero te dizer, irmão? Não tem desculpa para viver uma vida de blasfêmia, a partir do momento que você olha para Jesus e reconhece Ele como Cristo de Deus. Não tem desculpa para viver uma vida que não glorifica a Deus, mas ao diabo, a partir do momento que Jesus, Ele me comprou. Ei, o meu irmão pregou a mensagem essa semana e ele falou uma frase: se Jesus me comprou, por que que muitos de nós ainda temos preço? Por que que muitos de nós ainda estamos à venda? Por que que nos vendemos para o bel prazer? Por que que nos vendemos por um momento? Por que que nós nos vendemos por tanta coisa fútil?
Abandonamos ao Senhor por conta de mulher, por conta de homem, por conta de Netflix, por conta de Instagram, por conta de emprego, por conta de dinheiro. Mas nós não temos um motivo para amar a Deus acima de todas as coisas. O que está acontecendo com a nossa geração, irmão? 2021 será um ano extraordinário se Jesus for o extraordinário da sua vida, se nada mais ocupar o seu coração. Deus nos deu uma palavra na virada do ano: transição, o início de uma nova estação. Uma chave foi virada, irmão. Os cultos estão daquele jeito, é só glória. Só que eu já disse lá várias vezes, falei, irmão, você pode estar numa nova estação e não desfrutar da colheita, porque não entendeu o valor do fruto. Percebe quando a estação muda e começa a gerar frutos? Muitos passam diante do fruto e falam, nem ligo para essas coisas. Eu gosto mais de x-tudo mesmo. Pizza, fruto. Você consegue entender o que eu estou falando, irmão? A estação mudou. Se nós não decidirmos nos posicionar para colher, vamos ser apenas espectadores. Apenas espectadores. Jesus está nos chamando, o Espírito de Deus está nos chamando para 2021 ser um novo ano, mas não porque o ano mudou, mas porque eu mudei. 2021 não tem nada para te oferecer, queridão. Você tem algo para oferecer para 2021. Você tem muito para oferecer para 2021. Tem alguém comigo aqui? Só depende de você, irmão. Não depende de mim, não depende de Deus, depende de você falar, 2021 será o meu ano. Por quê? Porque Jesus é o centro e tudo que eu fizer vai glorificar o nome dEle. Pode ser um ano transformador para a sua vida, mas você tem que queimar por isso. Você tem que desejar isso, irmão, mais do que sua própria vida. Paulo, ele não era um blasfemo consciente. No entanto, quando Jesus veio ao encontro de Paulo, não foi Paulo que foi ao encontro de Jesus, irmão. Jesus veio ao encontro de Paulo. Paulo estava indo com cartas para Damasco para prender e destruir cristãos. Jesus vinha ao encontro dele para fazer dele um mártir. Eu não sei se você entende. Se você ler Atos capítulo 9, Deus vai falar assim: eu vou mostrar para ele o quão valioso é sofrer por causa do Evangelho. Enquanto Paulo queria matar, Jesus queria ensinar para ele o valor de morrer. Você precisa entender o que eu estou falando, irmão. Enquanto Paulo queria matar pessoas, destruir pessoas, Jesus estava dizendo, eu vou ensinar para esse cara o valor de morrer por pessoas, o valor de se tornar uma semente na vida de outros. Porque se o grão de trigo ele cai na terra e ele não morre, ele não dá fruto. Quer frutificar, irmão? Quer marcar história? Quer tocar as nações? Seja uma semente que decidiu morrer. Seja alguém que decidiu falar assim, eu abro mão da minha própria vida para viver a vida de Cristo em mim. Já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. O ministério ele virá, irmão, de acordo com o que você decidir ser fiel até o fim. E aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É isso que Jesus ensina. No ministério não é diferente, é sobre perseverança. Quer saber, irmão? Não é sobre o quanto o ministério tem valor para você. É sobre o quanto Jesus é valoroso para você. É sobre de fato o quanto Jesus
tenha primazia na sua vida. Eu podia, irmão, pregar uma mensagem aqui para você dar glória. Eu fazia... Tá passando um anjo. Eu poderia. Eu só não sei se você entendeu o que eu estaria falando. Hoje eu preciso, não só preciso, como prefiro, que você saia daqui entendendo o que eu estou falando. A página no meu Instagram, eu não sou muito dessas coisas. Mas está escrito lá no meu perfil assim: talvez a libertação que você tanto procura está na mensagem que você não gosta. Porque libertação todo mundo quer. Milagre todo mundo quer. O sobrenatural todo mundo quer. Agora ouvir a verdade, irmão. Nossa geração está difícil. Eu tenho um lema, apóstolo. Eu tenho um lema lá na igreja. O joio está no meio do trigo. Mentira ou verdade, igreja? Mentira ou verdade? Me ajuda a pregar. Está no meio do trigo. Quando vai ser separado? Disse Jesus que é no dia D. No dia da sua vinda. E aí? O que é que eu faço? O joio está no meio do trigo. Vou ficar tendo problema. Porque joio só dá problema, irmão. Eu costumo dizer o seguinte: a frustração dos pregadores e os pastores da nossa geração é tentar arrancar fruto do espírito de quem não tem o espírito. É tentar arrancar fruto de joio. Ah, irmão, desiste desse negócio. Então o que eu faço? Se o joio só vai ser arrancado no dia D, eu prego a verdade. O joio não suporta a verdade, irmão. Ele vai embora. Ele não demora muito e fala: ah, eu não aguento mais ouvir esse cara falar para eu criar vergonha na cara. Fala: é porque você não quer criar vergonha na cara, irmão. Você quer continuar na safadeza mesmo. Esse é o meu lema, irmão. Fica a dica. Vai que você é um desses que está falando: não gostei dessa mensagem. Ó. Mas não acaba por aí. E eu já estou caminhando para o fim. Olha para a sua Bíblia. Versículo 16. Mas eu obtive misericórdia, para que primeiro em mim Jesus mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Primeiro em mim, para que eu fosse exemplo. Olha, é necessário que entendamos. Algumas coisas que Deus vai fazer na nossa vida é para que sejamos exemplo na vida de outros. Então pensa naquela guerra que você vive, naquela luta pessoal, naquela dificuldade na família, no emprego, no chamado. Aquela dificuldade, você fala: cara, a conversão do seu pai, do seu filho, do seu irmão, da sua esposa, não sei, cara. Cada um tem a sua guerra, cada um tem suas lutas. Talvez isso seja para Deus trabalhar em você de maneira que você se torne um exemplo para a transformação de outros. Talvez Deus quer fazer de você um espelho. Não é aquele que reflete a imagem do Senhor. Também, irmão. Só que um espelho para que as pessoas olhem para você e falem: cara, como ele consegue suportar tudo isso? Como ele consegue passar por uma perda, por uma dificuldade, dessa maneira? Sabe, eu ainda vou escrever um livro falando sobre idolatria. Só que olha, a gente resumiu idolatria a adorar uma imagem. Tem muita gente que fez do Instagram uma imagem. Tem gente que tem tempo para ficar 4 horas no Instagram, mas não tem 10 minutos para orar e ler a Bíblia. Isso é idolatria. Idolatria não é uma imagem, é tudo aquilo que é objeto de culto e toma o lugar de Jesus na nossa vida. Então eu aprendi o seguinte: a gente tem vários altares de idolatria que a gente precisa derrubar. Só que olha, quantos aqui já passaram por sofrimento? Levanta a mão. Amém, maioria. Eu também, irmão. A pergunta que é: como você lidou com ele? Vou te explicar um negócio, você vai descobrir que você é idólatra. Eu também fui, irmão. Fica tranquilo, há libertação para você hoje. Sabe quando você passa um momento de adversidade na vida, que você fala: ah! Aí você começa:
Está difícil demais, cara. Você não tem noção do quanto está difícil. Rapaz, acho que ninguém nesse mundo passou por aquilo que eu estou passando. Você acha que já... Tem gente que é assim. Você já quebrou o braço? Rapaz, infartei 3 vezes. Você sabe que é sofrer, não? Tive 3 paradas cardíacas, 5 respiratórias, mas estou aqui. Só um milagre. O cara acha bonito quando está desgraça. Só que tem muita gente que é assim. A pessoa começa a sofrer e começa a fazer do sofrimento um altar de idolatria. Aí ele abandona Deus porque ele está sofrendo. Ele abandona os amigos porque ele está sofrendo. Ele abandona a igreja porque ele está sofrendo. Sabe o nome disso, irmão? Idolatria. Porque se Jesus ele é o centro da nossa história, e nada pode tomar a primazia, o primeiro lugar na nossa vida, das mãos de Jesus, a partir do momento que eu troco por Jesus, por qualquer dor, por maior que seja, isso é idolatria. Por isso que eu estou dizendo, em vez de você fazer, irmão, da guerra interior, do sofrimento que você está passando, um objeto de idolatria, faz dele um objeto de adoração a Deus. Pega o sofrimento que você está passando, irmão, fala assim, cara, a partir de hoje, eu vou viver um novo tempo, apesar da dor. Porque quem ama Jesus, irmão, não vive pela dor, vive pela fé. Quem ama que vive para Jesus, irmão, não é condicionado à circunstância. A circunstância está ali. E daí, Jesus não mudou. Eu sou filho de Deus, eu continuo mesmo. Então eu não sou movido por isso. Jesus quer fazer de você uma referência, como fez com Paulo. Só que, vamos caminhar para o final aqui e agora o negócio aperta. Versículo 18. Este mandato eu confio a ti, filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, para que tu, por meio deles, combatesse uma boa guerra, conservando a fé, a boa consciência, que alguns colocaram de lado e naufragaram na fé. Paulo está dizendo, Timóteo, estou falando isso aqui com você, eu estou te instruindo, cara. Para quê? Para que você não naufrague na fé, porque você foi profetizado. Só que alguns abandonaram a boa consciência. Você sabe o que é a boa consciência, irmão? É quando você recebe uma palavra como essa e você embrulha e joga no lixo. E você acha que está tudo bem. Só que você pode morrer na fé porque não recebeu aquilo que Deus estava falando ao seu coração. Muitos têm preferido dizer, eu não recebo essa palavra, do que dizer, eu preciso ser tratado por essa palavra. Alguns abandonaram, naufragaram, morreram na fé, porque colocaram de lado a boa consciência. Sabe o que ele está dizendo? Você não, Timóteo. Não, Timóteo, você não pode. Você é um jovem pastor. Você é o meu filho amado. E você precisa combater a boa guerra. Combater o bom combate. E Paulo tinha autoridade para falar sobre isso, né? Combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. O que eu quero te dizer, irmão, é o seguinte. Timóteo foi alvo de profecia. Só que isso não significa nada. Como assim, Maicon? Você está acabando com a minha teologia. Irmão, tem muita gente que foi profetizado, está indo para o inferno, vivendo na prostituição. Vivendo nas drogas. Vivendo à beira do caminho. O que eu quero dizer é o que Paulo está dizendo. Timóteo, eu estou falando isso para que você, por meio deles, por meio da instrução, por meio das palavras que você recebeu, você combata o bom combate. Então não é sobre a profecia que eu recebi, é sobre o quanto eu estou lutando firmado nelas. Você pode ter recebido 300 palavras proféticas, irmão. A pergunta é, o que você está fazendo com elas? Onde você está guardando elas? Como elas estão frutificando no seu coração? Como isso tem gerado vida em você e nos outros que estão ao seu redor? Porque se não está acontecendo nada, irmão, são apenas palavras. E você tem se tornado uma terra infértil para essas palavras. Tem gente que fala, irmão, vai evangelizar na rua. Você vai encontrar um monte que você fala assim, ô rapaz, falar de Jesus, conheço Jesus, tem um chamado pastoral, cara. Deus já falou comigo. Aí você fala, o que é que você está fazendo aí? Fala, então, cara, doideira. Mas Deus vai cumprir o chamado da minha vida. Vai nada, irmão.
Sabe por que não vai? Porque não adianta ter uma palavra e não combater o bom combate firmado nela. Não adianta ter um chamado incrível se você não traça um processo incrível. Presta atenção. Do chamado ao ministério tem um período chamado processo. Que a gente quer ser chamado e quer o ministério, mas não quer o processo. É tipo o povo de Israel. Senhor, nós estamos aqui no Egito, tá uma desgraça esse negócio aqui. Nós queremos sair daqui. Tá bom, vamos lá, vai lá Moisés, ajuda o meu povo. Tira o povo, leva para Canaã. Canaã era benção, irmão, meu Deus do céu, incrível. Canaã era top demais, terra que manava leite e mel. Mas o povo não queria passar pelo deserto. Aí o que acontece? Entra no processo chamado deserto. Quem botou o povo no deserto? Fala comigo, irmão. Lê lá em Deuteronômio. Coloquei meu povo no deserto para ver o que tinha no seu coração. Eu amo a Bíblia. Sabe por que você está passando esse perrengue, irmão? Dos infernos. Não é dos infernos não, é de Deus, para ver o que tem no seu coração. Sabe por que está tão difícil? Deus quer arrancar o melhor de dentro de você. Deus quer ver o quanto o seu coração é dele. Deus colocou o povo no deserto para ver o que tinha no seu coração. Jesus foi levado por quem ao deserto? Pelo Espírito. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Eita! Mas o texto diz que ele voltou do deserto no poder do Espírito. Meu Deus. Só você entendeu? Não é possível. Irmão, você sabe o que acontece? Sabe o que eu vou falar bonitão agora. Você quer o poder do Espírito, mas não quer o processo do Espírito. Você quer ter autoridade e glória de Deus, falar levanta e anda, mas você não quer se prostrar no deserto e falar: Deus, eu dependo de ti. Chamado não é para todos. Chamado é para aqueles que têm sangue no olho e fogo no coração para falar: eu decido passar pelo processo. Timóteo foi profetizado, talvez você também. Timóteo viveu um ministério, e por que você não? Será que você está sendo encontrado fiel? Será que você está disposto de fato a falar: cara, eu quero gastar a minha vida, eu me deixarei gastar por isso? O que te estabelece no ministério não são as profecias, mas o quanto você combate firmado nelas. E o que te habilita para o ministério é o quanto você está disposto a ser fiel àquilo que Deus já te confiou antes de tê-lo. Deus falou, ok, vamos ver se você está disposto a ser fiel ao que Deus falou antes de alcançar o que Deus falou. Uma vez uma pessoa falou assim comigo: cara, meu sonho é ser intercessor, meu sonho é orar pelas pessoas. Quando eu chegar no ministério de intercessão, eu vou estudar tudo que tem de intercessão. Falei: você não vai estudar nada, cara. Você não vai estudar nada. Ele falou: por quê? Eu falei: se você não consegue ser fiel àquilo que Deus falou com você hoje, não é quando você ser estabelecido que você vai ser. Meu irmão, eu quero saber o quanto você está disposto hoje. Não é amanhã, não é quando o apóstolo botar a mão na sua cabeça e derramar o óleo. Não. Eu quero saber o quanto você está disposto a passar pelo processo de Deus. Eu quero saber o quanto você está disposto a sangrar, a chorar. Eu quero saber onde estão os disponíveis nessa noite. Meu Deus, Deus falou comigo, irmão. Em 2015 Deus falou: eu vou te levantar como um pastor. Eu falei: você tá doido. E eu corri e não aguentei correr mais, você já sabe. Em 2019 Deus falou: vai, é agora. Eu falei: você tá doido. Que agora, rapaz? Eu nem fiz a faculdade ainda. Tá certo que eu sou um estudioso, mas eu não fiz o curso, não fiz nada, ninguém pôs a mão na minha cabeça. Ele: não estou perguntando, vai. Eu fui, irmão. E Deus tinha falado o quê? Você vai para as nações, você vai tocar as nações com aquilo que Deus te deu, com aquilo que eu te dei. Falei: uau,
Nós vamos abrir a igreja e o pau vai cantar, irmão. Vai ser milagre para tu cotelado e todo mundo vindo, glória de Deus. Aleluia. Fala assim, bonito demais. Fala melhor, bonito demais. Bonito demais. Só não foi assim, baixinho, baixinho. Nós começamos o trabalho, irmão. Eu, meu irmão, mais uns 8 jovens e minha mãe. Quando nós começamos, 2 jovens foram trabalhar fora e estudar fora. Caiu para 6. Falei, cadê as multidões, Jesus? Cadê as nações, Jesus? Cadê o povo? Cadê o povo? Daqui a pouco morreu 3 na fé. Falta de pastoreio, cuidado, palavra, oração, não. Morreu porque não amou Jesus acima de todas as coisas. Falei, Jesus, o que está acontecendo? Nós fomos para o monte. Aí eu estou no monte orando. E eu falei, Espírito Santo, o que está acontecendo? Em vez da gente ganhar, nós estamos perdendo. Aí ele falou, é porque vocês só vão saber lidar com a abundância se vocês primeiro souberem lidar com a escassez. Vocês só vão saber lidar com a colheita se primeiro a escassez não fazer o coração de vocês perder a essência. Eu falei, que isso? Isso o senhor não me contou antes. Falei, Wesley, vem cá, eu tenho uma notícia ruim para te dar, lá no monte. O Espírito Santo falou comigo aqui isso e isso. Nós ajoelhamos e oramos. Senhor, se é para esmagar, esmaga de verdade. Se é para quebrar a gente, quebra de verdade. Nós estamos dispostos. Eu vou fechar a Bíblia. E nós começamos a orar. E os cultos começavam. Uma multidão. 3, 4 pessoas. Quantas vezes começou o culto comigo e meu irmão? Inúmeras. Tem foto. Pregar para uma multidão é muito fácil. Quero ver pregar para 2, 3. Quero ver pregar para o outro pastor. Adorar com essa galera aqui é uma benção, né? Difícil é adorar para 2, 3. Processo. E nós orávamos. Pode esmagar. O melhor vinho é extraído, firmado no quanto a uva é pisada. Pode esmagar. Esmaga, Jesus, eu estou disposto. Se tem que doer, deixa doer. Nós não vamos mudar o nosso coração. Essa mensagem que você ouve hoje não é novidade, é a mesma desde o início, no mesmo tom, com a mesma forma, com o mesmo coração. As pessoas entravam e falavam, eu não gostei dessa mensagem, eu não volto mais. E a gente com 2, 3, e entrava de novo, a pessoa chorava, era tocada e ia embora porque não gostava da mensagem. E nós, eu não mudo a mensagem porque Jesus não mudou. Qual o seu preço? Qual o seu preço? Pela escassez você se vende? Pela falta de unção você se vende? Pela falta de aprovação você se vende? Ou você está disposto a passar por tudo isso até que a honra de Deus venha? O período foi passando. 8 meses. 8 meses sangrando. 2, 3, 4 dentro da igreja. Quando tinham 6 meses, o Espírito Santo falou comigo. Janeiro faz quanto tempo? Falei, Janeiro faz quanto tempo? Eu contei, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Quantos meses? Quantos meses? E quanto tempo demora para uma criança nascer? Ah, meu Deus, mas o ministério já não tinha nascido? Tinha, mas a criança não está viva ou está morta dentro da barriga? Está viva, só não veio para fora, só não se tornou público. Ah, meu Deus do céu. Só porque está gerando e ninguém está vendo, não significa que não tem vida dentro de você. Não significa que não tem uma semente fértil aí dentro.
a verdade de Deus está sendo gerada. Corresponda. Esteja disponível nesses dias. Disponível para o que Deus irá fazer. Hoje eu só quero aqueles que estão dispostos a passar pelo processo. Não quero mais ninguém aqui na frente. Você pode sair do seu lugar, irmão. Não vou ficar insistindo com nada, não. Se você é um daqueles que quer falar, eu estou disposto, vem aqui, ajoelha nesse altar que eu quero orar com você.